بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا ou como قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca do dia de Eid. É uma questão que todo mundo pergunta. Nós não estamos a ir para o masjid, os masajid estão encerrados, não há salat em congregação, há uma limitação, não é, do acesso aos masajid. E como é que será no dia de Eid? Subhanallah, as situações todas que nós enfrentamos, sem dúvidas, provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: "Qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana, huwa maulana." Nada irá alcançar a nós senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Allah prescreveu que vai acontecer assim e vai acontecer. E o crente encara essas situações satisfeito. Ajabal li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. A situação do crente é uma situação admirável, porque toda a situação que ele enfrenta é bem-vinda para ele. E nasabatu sarra o shakar, fakana khayran lah. Quando a prosperidade lhe alcança, ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, é uma situação bem-vinda. Wa nasabatuhu darra'u sabar. E quando a adversidade lhe alcança, ele também é paciente e agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa religião, a prática da nossa religião não depende do masjid. Onde nós temos habilidade de praticar a nossa religião. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu fui concedido coisas que outros profetas não foram concedidos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre essas especificidades do profeta sallallahu alaihi wasallam, temos a questão, não é, da terra. Ju'ilatil ardu kulluha masjidan wa tahuran. A terra foi feita toda ela como masjid e pura. Onde nós estivermos, chegou a hora de salat, nós podemos fazer o nosso salat. Não temos desculpa de não fazer salat porque não estou no masjid. Allah colocou-nos essa situação, esta barreira, este impedimento. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer os nossos 5 salat, não quer dizer que nós vamos deixar de fazer o nosso salat al-Eid porque os masajid estão fechados, porque nós podemos fazer o salat al-Eid onde nós estivermos. Se você tiver acesso a fazer salat al-Eid no masjid, muito bem, você poderá fazer. E se você não puder, você poderá fazer o salat al-Eid onde você estiver, em casa. Se estiver sozinho, você vai fazer salat al-Eid sozinho. Se você estiver com alguma aglomeração ou por outra, a tua família em casa, você também vai fazer salat al-Eid com a tua família em casa. Uma vez que o salat al-Eid acontece 2 vezes por ano, as pessoas com muita facilidade esquecem o desenrolar do salat al-Eid. Como o salat al-Eid é feito? Quando estamos a fazer no masjid, estamos a fazer no campo, estamos a fazer uma aglomeração, é muito mais fácil porque nós temos a oportunidade de ter a explicação ou vemos como isso está a acontecer e nós também imitamos o salat al-Eid e fazemos com muita facilidade. Este ano nós vamos fazer em casa, vamos fazer com a nossa família, não sabemos como vamos fazer o salat al-Eid porque sabemos que tem muitos takbirs. Como é que nós vamos fazer? E nós já vamos fazer essa explicação de como fazer o salat al-Eid. Portanto, existem narrações diferentes de como fazer salat al-Eid. Eu irei me cingir à explicação de 2 escolas de pensamento islâmico, pensamento islâmico, de jurisprudência islâmica. Vou falar concretamente da posição da escola Shafi'i e da escola Hanafita. É verdade que o Shafi'i não difere daquilo que é Hanbali e uma posição, conforme alguns sábios explicam, do Malik, e Imam Abu Hanifa tem uma outra forma de fazer, que alguns também dizem é uma das opiniões de Imam Malik, Wallahu a'lam. Portanto, aqui irei me cingir nas 2 escolas de pensamento jurídico islâmico, que é o Shafi'i e o Hanafi, uma vez que a nossa população predominante aqui em Moçambique são praticantes destas 2 escolas. Portanto, de acordo com Imam Shafi'i, seguidores de Madhab Shafi'i, o salat al-Eid é feito com 12 takbirs extra. Salat composto por 2 rakats com 12 takbirs extra. E todos os takbirs são feitos
antes de começar a recitação do Coran, seja no primeiro rakat ou no segundo rakat, os takbirs antecedem a recitação do Coran. Não há motivo de pânico. É uma coisa muito simples. Se nós estivermos atentos à explicação, nós vamos ver que nós conseguimos fazer isto lá da forma mais tranquila possível. Eu vou levantar para exemplificar, mostrar na prática. Só vou fazer demonstração da parte em pé, porque a parte do ruku, do qauma, do sajda, do tashahhud é igual ao salat normal. Só vou fazer a demonstração dos takbirs extra como devem ser feitos. Portanto, de acordo com o Imam Shafi, os 12 takbirs, como é que são feitos? Nós, como dissemos, temos que ter em mente, são 12 takbirs extra, 7 takbirs no primeiro rakat e 5 takbirs no segundo rakat. Todos eles antes da recitação do Surat al-Fatiha. Portanto, é um salat que não há adhan, não há iqama. Não se faz adhan, não se faz iqama, a pessoa está em pé e logo começa o seu salat. Portanto, vai dizer Allahu Akbar, que é o takbiratu tahrima, o primeiro takbir que inicia o salat. Levanta as mãos até ao nível, não é, dos ombros e cruza Allahu Akbar como o salat normal, Allahu Akbar, e cruzamos a nossa mão no peito e recitamos o thana, não é? Aquilo que você quiser recitar, subhanakallahumma wa bihamdik, wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard, dependendo daquilo que você quiser recitar, recita o thana. Portanto, este é o primeiro takbir tahrima, o takbir início do salat. Daqui em diante, você vai contar os 7 takbirs extras. Portanto, vai dizer Allahu Akbar e volta a cruzar a mão. Este é o primeiro extra. Allahu Akbar. Segundo, Allahu Akbar. Terceiro, Allahu Akbar. Quarto, Allahu Akbar. Quinto, Allahu Akbar. Sexto, Allahu Akbar. Sétimo. E aí recita o Surah Fatiha e o outro Surah. Preferível, Masnun, é Suratul A'la. Sabbih isma rabbikal A'la é o Surah que você deve recitar, que é o Sunnah. Se você não puder recitar Suratul A'la, pode recitar qualquer outro Surah, não existe nenhum problema. E o Salah desenrola normalmente no Ruku, Qauma, no Sajda e depois levanta para o segundo Rak'ah. Antes de irmos para o segundo rakat, neste intervalo dos takbirs que nós fazemos, existe alguma coisa que deve ser recitada? Olha, mas dizem que se você quiser recitar, ou um intervalo é o suficiente, você dizer Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Uns dizem que você até pode recitar isso, outros dizem que não existe nada mencionado no hadith, qual é o dhikr que deve ser recitado neste intervalo desses takbirs. Portanto, o que deve prevalecer? No primeiro rakat tem 7 takbirs extra e no segundo tem 5 takbirs. Conforme nós aqui mencionamos, não é necessário ir tão rápido, eu simplesmente fiz aqui uma demonstração. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cada vez vai levantando as mãos e vai cruzando, não é, os 7 takbirs extras do primeiro rakat, com exceção do primeiro takbir. É verdade que existe uma narração que diz incluindo o primeiro takbir, mas esta narração, conforme a escola de Imam Shafi, 7 takbirs, não incluindo o primeiro takbir. No segundo rakat, quando voltas do sajda, do segundo sajda, fica em pé para o qiyam, Allahu Akbar. Este é o takbir de levantar do sajda para o qiyam. Daqui faz mais 5 takbirs extras. Allahu Akbar, levanta as mãos e cruza. Allahu Akbar, levanta a mão e cruza. E mais 3 takbirs para completar, 5 takbirs. Depois do quinto takbir, recita o Surat al-Fatiha e o outro Surah, de preferência Surah Ghashiyah, não é? Que é sunnah, o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava no Salatul Eid. Se a pessoa esqueceu takbirs, enganou o número de takbirs, ou ele não fez takbirs, qual é a regra do Salatul Eid? Terá que repetir ou não? Não há necessidade de repetir, não há necessidade de fazer sajda sahwa, não há necessidade de repetir o Salat, porque esses takbirs são todos eles sunnah. O Salatul Eid também é sunnah mu'akkada, de acordo com o Madhab Shafi, e de acordo com outras escolas de pensamento, é simplesmente sunnah, e de acordo com o Imam Abu Hanifa, é mencionado sunnah mu'akkada ala al-kifaya, ou uns até dizem ser wajib. Allahu a'lam.
Mas não é fardo, não é fardo. Portanto, este é o primeiro rakat que mencionamos, depois temos o segundo rakat, primeiro rakat 7 takbir, segundo rakat 5 takbir, extra, e o salat desenrola de forma normal. De acordo com as escolas, seja Shafi, seja Hanafi, depois do salat, se a pessoa estiver a fazer com mais pessoas, aí faz só khutbah. Mas se ele estiver a fazer sozinho, não há khutbah, ele não faz nenhum khutbah. Portanto, se você também não fizer o khutbah, não quer dizer que o salat não vale, o salat continua ainda válido. Esta é a explicação que temos a dar relacionada à escola Shafi. De acordo com o Imam Abu Hanifa, existe aqui pequena diferença como é que se faz o salat al-Eid. De acordo com o Imam Abu Hanifa, são 6 takbirs extras. Nós falamos do Shafi, são 12. Deixamos porque já saímos dessa escola, agora estamos numa outra escola, outra forma de fazer Salat al-Eid. Cada um vai seguir aquela forma que normalmente faz, por isso nós estamos a trazer aqui as duas formas de fazer. De acordo com o Imam Abu Hanifa, são 6 takbirs extra. 3 no primeiro rakat e 3 no segundo rakat. Existe aqui uma diferença. Imam Abu Hanifa, ou a escola Hanafita, os takbirs no primeiro rakat são feitos antes da recitação, como Imam Shafi. Só que no segundo rakat é feito depois da recitação, antes de se ir para o rukû, que vamos também exemplificar. Portanto, o Imam, dissemos que não há adhan, não há iqama, normalmente o salat começa, vamos Allahu Akbar, e o takbir, o tahrima, o primeiro takbir ao começar o salat. Então, Imam Abu Hanifa coloca a mão embaixo do umbigo, portanto, Allahu Akbar, começou o salat. Recita Thana, Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabaraka asmuka, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Daqui, faz outros 3 takbirs. A diferença, nós falamos no primeiro, levanta a mão, cruza. De acordo com o Abu Hanifa, levanta a mão e solta. Nos primeiros 3 takbir, Allahu Akbar, levanta e solta. No segundo takbir, Allahu Akbar, levanta a mão e solta. O terceiro, Allahu Akbar, que é o quarto na sequência, levanta a mão e cruza, e o salat continua normalmente. Vai recitar também Surat al-Fatiha, Surat al-Ala, Sabbih isma rabbika al-Ala, vai para o ruku, volta, vai para os 2 sajdas, volta para o segundo rakat, o salat continua normalmente, onde recita Surat al-Fatiha e Surah al-Ghashiyah. Hal ataka hadith al-Ghashiyah. Ao terminar, antes de ir para o ruku, então temos mais 3 takbirs extra. Então, Allahu Akbar, levanta as mãos e solta, que é o primeiro. Allahu Akbar, levanta as mãos e solta. Segundo, Allahu Akbar, levanta as mãos e solta, que é o terceiro. Depois Allahu Akbar, que vai para o ruku, e o salat termina normalmente. Este é o procedimento para fazer o salat al-Eid. Não há necessidade de nós entrarmos em pânico, e é a forma mais simples que existe de nós fazermos o nosso salat al-Eid em casa, onde nós tivermos. Outro aspecto, é importante recordar aos irmãos e às irmãs que se trata do dia de Eid. É um dia de festa normal. É um dia de Eid, é um dia de festa normal. Os sunnats de Eid prevalecem. Não é? Que é você tomar banho, usar miswak, vestir uma roupa mais adequada, usar itor, todos aqueles sunnats fazíveis. Uma vez estamos a fazer salat em casa, não é? Aqueles que vão ter a oportunidade de fazer salat em outro lugar, tendo em consideração os princípios, não é, que nós temos de ter a precaução, ou as medidas de precaução do Covid, do coronavírus, os distanciamentos, devemos fazer em congregação, com mais pessoas. Todos esses aspectos devem ser levados em consideração. Há um distanciamento social, não existe nenhum problema. Nós fazemos falar normalmente uma pessoa ao lado da outra, mas estamos numa situação, não é, de necessidade. Então há aquele distanciamento que todos nós temos que levar em consideração. É um dia normal de Eid, aquelas celebrações todas prevalecem, obviamente, dentro daquele limite que o nosso governo estabeleceu. Nós temos que manter isso. Portanto, os sunnats prevalecem,
fazemos em conformidade àqueles ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque é um dia normal, é um dia de Eid e é desta forma que o Salat al-Eid se desenrola. Portanto, de acordo com Abu Hanifa também, não é? Se forem mais do que 4 pessoas adultas, então deve-se fazer também o khutbah, mas se não puder fazer, não está quem possa fazer ou ninguém sabe fazer, se não fizer o khutbah não quer dizer que o Salat al-Eid tornou-se inválido, uma vez que já aqui mencionamos qual é a regra relacionada ao Salatul Eid. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a oportunidade de seguirmos essas orientações ou esta metodologia que vem de facto do profeta sallallahu alaihi wasallam e acima de tudo pedir que Allah subhanahu wa ta'ala alivie-nos desta dificuldade que nós estamos a enfrentar, que faça com que esta doença desapareça e que cure aqueles que estão infectados pela doença e afaste daqueles que não contraíram esta doença. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.